Bom dia, pessoal. Olha só, hoje a gente vai conversar um pouquinho, dando uma relembrada na realidade das aulas presenciais sobre vírus, né? Lembrando que são formas particulares de vida. A gente está nesse período, né, de afastamento social, exatamente por conta de um vírus novo, por assim dizer, e é muito interessante como a mídia tem tratado tudo isso, né? Você encontra alguns veículos da mídia falando que vírus não são vivos e outros veículos da mídia já atuando, né, de uma forma mais correta cientificamente, colocando os vírus como formas particulares de vida. É algo que a gente havia conversado em sala exatamente sobre isso. E por que os vírus são tão agressivos nesse processo como um todo? Vamos dar uma relembrada em alguns aspectos, né? Começando justamente com relação ao tamanho comparado dos vírus. Quando nós comparamos, por exemplo, uma hemácia como essa que está aqui, que tem 10 mil nanômetros, um nanômetro, para a gente poder se situar melhor, é pegar 1 milímetro, por exemplo, e dividir 1 milhão de vezes. Então é realmente uma unidade extremamente pequena quando a gente faz uma comparação em termos celulares. Quando nós analisamos outros vírus, né, em comparação a essa célula, o que a gente observa é que justamente os vírus são extremamente menores. Isso aqui, por exemplo, é uma bactéria que nós temos no intestino, a Escherichia coli, ela tem 1.000 nanômetros. Quando nós comparamos a uns vírus mais comuns, por exemplo, então nós temos aqui vírus com 225 nanômetros, esse aqui é o bacteriófago que a gente viu um pouquinho em sala, e a gente vai dar uma relembrada no aspecto dele ainda nessa aula, e outros vírus um pouco menores. Vamos dar uma olhada exatamente como funciona esse mecanismo pelo seguinte: os vírus eles sempre provocaram muita polêmica na ciência. E por que isso? Eles têm algumas características que os tornam muito particulares. A ausência de células, né? Então são seres acelulados. O fato de não possuírem água, contrariando tudo, né, que a ciência coloca sobre a teoria celular, exatamente afirmando que todos os seres vivos têm água em sua composição. Não possuem um metabolismo próprio, que é outra característica definidora de vida, a ocorrência de reações químicas, e eles são parasitas intracelulares obrigatórios, o que coloca uma condição de existência muito particular para a continuidade da vida. Por outro lado, o que a gente observa é que vírus têm material genético, algo que é exclusivo dos seres vivos. Eles são formados por biomoléculas, estruturas então bastante complexas, que o que a gente observa, por exemplo, a presença de ácidos nucleicos, a presença de proteínas, presença de enzimas, que são biomoléculas complexas. Outra situação é que os vírus são capazes de se replicar ou reproduzir, deixando descendentes, então gerando novas cópias de si mesmo, algo que só materiais vivos realmente realizam. E além disso, a exemplo de qualquer ser vivo, os vírus também estão sujeitos a processos evolutivos, sejam mecanismos mutacionais, sejam mecanismos de seleção natural, por exemplo. Então, nesse princípio é que justamente os cientistas hoje no mundo colocam: os vírus são seres vivos, mas muito particulares. Não tem exatamente uma inserção na teoria celular, uma vez que não possuem células, e nesse processo o que a gente observa é que são seres bem especiais, e a gente vem descobrindo mais sobre eles a cada ano. E por que essa história de parasitas intracelulares obrigatórios? Os vírus são capazes de infectar praticamente todos os outros organismos vivos. Não há, pelo menos, registro na ciência até o momento de vírus infectando outros vírus, mas há realmente registros de infecção viral desde organismos simples, como bactérias e protozoários,
bem como a fungos, que são hospedeiros de vírus, células vegetais, organismos, animais. Então, o que a gente observa é que são seres sem preconceitos em termos biológicos, né? Eles são capazes de infectar qualquer outro grupo de ser vivo. Em termos de estrutura, são seres extremamente simples. O que a gente observa é que há material genético, o DNA, RNA, e aí nesse caso, quando se coloca ou ambos, é numa situação muito especial do retrovírus, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele ainda, né, nestas videoaulas que a gente tem preparado para vocês nesse período de afastamento social. O que nós observamos é exatamente o seguinte: há vírus com DNA exclusivamente, vírus com RNA exclusivamente, esses são a maioria, e os retrovírus que têm momentos de transição. Há, na realidade, o material genético RNA, como o material original, mas durante o seu processo replicativo, a formação de DNA viral. Por isso, essa ressalva aqui, ou ambos. A presença de enzimas. Então, o que nós observamos aqui, exatamente essas duas bolinhas, são enzimas presentes no interior do vírus. Além disso, há uma capa proteica que protege esse material genético. Isso aqui em roxo, justamente é o capsídeo ou capa proteica, exatamente representando a proteção da grande maioria dos vírus. A maior parte dos vírus tem apenas isso: capsídeo, material genético e, eventualmente, enzimas no interior. Opa, avançou um pouquinho aqui, só voltar. Olha só. Então, na realidade, o que a gente vai observar é que nós temos alguns vírus com a presença de um envelope lipoproteico. É o caso, por exemplo, do HIV, o vírus causador da AIDS, é o caso do SARS-CoV-2, que é o nome do novo coronavírus, né, a designação científica para o novo coronavírus. Ambos têm um envelope lipoproteico. Esse envelope lipoproteico é, na realidade, parte da membrana celular que o vírus retira ao sair da célula durante o seu processo reprodutivo, que a gente já vai dar uma olhadinha nesse processo. Os vírus envelopados têm maior facilidade de se esconder no organismo infectado. E a razão é bem simples, porque, na verdade, a membrana celular é também de natureza lipoproteica. Então, por isso, esta situação de que vírus envelopados conseguem, de certo modo, se esconder do sistema imunológico daquele organismo quando se trata, né, dessa identificação para um eventual combate a esse organismo invasor. Então, normalmente, os vírus envelopados têm um sucesso maior nesse sentido. E nesse mecanismo, quando um vírus realiza um processo de infecção, o que nós vamos observar é exatamente o seguinte: há maneiras diferentes, né, desta infecção. Há uma enorme variedade de vírus, muitos deles atingindo a espécie humana, e o que a gente observa aqui são 3 deles que infectam a espécie humana. Esse primeiro aqui é justamente o HIV, o vírus causador da AIDS. E o que a gente observa é que o mecanismo de infecção desse vírus é exatamente o seguinte: ele consegue ancorar-se, ele tem uma série de proteínas aqui na superfície do envelope, ele vai se ancorar à membrana plasmática, vai realizar uma fusão do envelope com a membrana plasmática e o que a gente vai observar é que entra apenas o capsídeo viral com o material genético nesse interior da célula, para que haja aí justamente um desencape, né? Então ele vai perder essa capa proteica. Além disso, este outro vírus aqui, o vírus influenza, o vírus causador da gripe, ele vai ser inteiramente fagocitado. Então, na maioria das vezes, o que a gente observa é uma entrada por endocitose, um transporte intermembranar em bloco.
E, dessa forma, esse endossomo vai ocorrer uma fusão e o desencape do vírus, né? Então, justamente nesse mecanismo, o material genético é liberado no interior da célula hospedeira. E aqui está o vírus causador da poliomielite ou paralisia infantil, como é chamada popularmente. Nesse caso, ele vai se ancorar a proteínas receptoras na membrana. Pode parecer estranho, né, quando nós falamos proteínas receptoras em uma infecção viral, mas trata-se de uma atração molecular, uma semelhança em termos de complemento proteico com relação ao próprio capsídeo viral. Então o que a gente observa aqui é justamente esse ancoramento. E com isso, o vírus ele vai entrar e sofre mais uma vez o desencape e com isso o material genético viral adentra a célula hospedeira. Então com isso a infecção ela está concretizada, material genético viral está no interior do hospedeiro. A partir daí, o grande foco em termos biológicos desse vírus vai ser justamente a realização da replicação. Os vírus eles só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira. Então eles vão precisar exatamente daquelas reações químicas, as vias metabólicas celulares, para realizar aí um processo de replicação. Por que a gente se refere como replicação e não simplesmente reprodução? Relembrando isso aí, é porque justamente o vírus produz novas cópias de si mesmo. E com isso, torna-se muito mais um processo replicativo do que uma reprodução clássica. Após a entrada na célula, cada vírus, seja ele com material genético DNA, seja um vírus com material genético RNA, vai ter um comportamento diferente, mas ele vai continuar utilizando toda a maquinaria celular, todas aquelas vias metabólicas para realizar a replicação. Um modelo de estudo interessante sobre isso é exatamente o bacteriófago, que é esse vírus aqui, que está no cantinho. Ele é exatamente um vírus que vai parasitar bactérias. Ele é um modelo de estudo bem interessante porque ele possui material genético DNA. O bacteriófago ele vai apresentar um capsídeo, que é essa capa proteica aqui, o material genético no interior, e há uma série de fibras proteicas que permitem um ancoramento à parede celular bacteriana e há proteínas capazes de realizar uma perfuração dessa parede e perfurar também a membrana plasmática da bactéria. Daí a razão desse bacteriófago. Ele vai se ancorar à parede celular bacteriana, vai inserir o DNA do capsídeo no fago, né, o DNA que está no interior do capsídeo, né, então com isso ele vai conseguir injetar esse material genético lá na célula bacteriana e quando ocorre esta injeção, basicamente o DNA viral vai entrar. E o que acontece com o restante dele, esse capsídeo que ficou, essas fibras proteicas? Normalmente ele se destaca e este material é degradado no ambiente. Lá dentro, o que vai ocorrer é uma situação extremamente interessante. São dois caminhos possíveis que o vírus pode tomar. Normalmente, nós nos referimos a esses dois caminhos como ciclo lisogênico ou então ciclo lítico. O que a gente vai observar é exatamente o seguinte. Em caso de ciclo lisogênico, que ocorre normalmente como primeira etapa nesse mecanismo, o que a gente vai observar aqui é que o DNA viral ele vai se inserir no DNA bacteriano e normalmente ele assume aí um período de latência, um período de dormência, a ponto de quando as células bacterianas sofrem um processo de bipartição, sofrem um mecanismo reprodutivo, o que a gente vai perceber é que várias gerações bacterianas têm ali o DNA viral. Então é por isso que nós nos referimos com muitas gerações de bactérias lisogênicas. Nesse momento, a gente pode se referir ao vírus como um fago temperado,
porque ele ainda não está provocando a morte bacteriana. E a bactéria infectada, nós nos referimos a ela como lisogênica. Muitas vezes, estímulos externos, choques térmicos, eventualmente alguma alteração de salinidade ou pH, podem estimular uma promoção aí do ciclo lítico. E por que esse nome lítico? Porque provoca lise celular, provoca o rompimento celular. Então, nesse mecanismo, o que a gente vai perceber é que o DNA viral, que está aqui em vermelho, ele vai ser transcrito para vários RNAs mensageiros que serão traduzidos e, consequentemente, nós teremos proteínas virais, proteínas do capsídeo e novos vírus são montados. Como este é um processo extremamente acelerado, o que a gente vai observar é que essa montagem dos diversos vírus começa a provocar um rompimento celular, provoca lise celular, daí o nome de ciclo lítico. A gente pode se referir neste momento que o vírus está numa etapa lítico, ou é um vírus lítico, e a bactéria a gente se refere agora como não lisogênica, uma vez que ela será rompida e acaba morrendo essa célula. Esse processo que ocorre aqui no bacteriófago é um modelo de estudo para a ação de diversos outros vírus. Nós vamos ter vírus com etapas lisogênicas muito parecidas com essa aqui e vírus que entram diretamente em uma etapa lítica, muito parecida como essa aqui. Quando a gente começa a analisar a ação de vírus com diversos materiais genéticos, a gente vai ter mecanismos moleculares que ocorrem de uma forma distinta para cada um deles. O que a gente observa é que, nesses casos, o ciclo lisogênico ele vai ter essa característica típica de entrada do vírus na célula, o DNA viral se incorporando ao DNA celular, não há uma interferência inicial nesse metabolismo, o material genético é passado para as células filhas. Por outro lado, vírus que realizam uma etapa lítica diretamente, o processo é muito semelhante ao que está colocado aqui ao lado. A entrada do vírus na célula, o DNA viral comandando o metabolismo celular, uma replicação do DNA, uma transcrição para RNA mensageiro, uma tradução para proteínas virais, formação de novas partículas virais. O interessante é que no ciclo lítico, o que a gente vai observar é, num primeiro momento, pode não ocorrer uma lise celular, mas a tendência é que, de fato, com a montagem de novas partículas virais, ocorra esse rompimento. Então daí o nome de ciclo lítico, por provocar a lise celular. Ao analisar vírus com materiais genéticos diferentes, o que a gente vai observar em termos de processos moleculares, basicamente o que a gente tem nessa comparação interessante aqui nesses três quadros. Um vírus de DNA, basicamente o que a gente vai observar é o DNA, ele pode ser replicado, o DNA viral, ele será transcrito para RNA viral, que será traduzido para proteínas virais que farão parte desta montagem de novas partículas de vírus. Então, uma vez que o DNA viral é replicado, uma vez que este DNA viral é transcrito para RNA, uma vez que ele é traduzido para proteínas virais. Então agora nós temos os dois materiais necessários para a montagem. Proteínas virais, DNA viral. Novas partículas virais são liberadas. Num vírus RNA o processo é mais rápido. O que a gente vai observar é que, embora não seja algo típico quando nós estudamos o dogma central da biologia no 9º ano e também no 1º ano, o que a gente percebe é que há uma replicação de RNA viral, há também uma tradução desse RNA viral para proteínas virais. Então agora nós temos os dois materiais, RNA viral, proteínas virais, novas partículas virais são montadas. A situação muda um pouco de figura, muda bastante, melhor dizendo, de figura, quando nós analisamos um retrovírus.
O retrovírus tem material genético RNA, são vírus fascinantes em termos de estudo, e a gente vai conversar muito sobre ele na próxima videoaula, que é exatamente sobre o HIV. O HIV é um exemplo típico do retrovírus, ele tem RNA viral, e ele tem uma enzima especial, que é a transcriptase reversa. A transcriptase reversa é uma enzima que permite produzir DNA utilizando o RNA viral como molde. Então, uma vez que ocorre a entrada do retrovírus com RNA viral, ele sofre uma transcrição reversa a esse DNA viral. E esse DNA, formado a partir do RNA viral, ele vai ser incorporado ao DNA celular. No momento da replicação, da reprodução viral, o que vai acontecer é justamente o seguinte: nós teremos, avançou um pouquinho, nós teremos exatamente essa situação aqui. O DNA viral sendo transcrito para RNA viral, o RNA viral sendo traduzido para proteínas. Temos então os materiais necessários, proteínas, RNA viral, novos vírus começam a ser montados. Todos esses processos, vírus DNA, vírus RNA e retrovírus, nós vamos detalhar ainda mais na próxima videoaula. Por enquanto, nós vamos encerrar aqui esta primeira videoaula e desejando que todos continuem bem, fiquem seguros, fiquem em casa. Ok, pessoal? Um grande abraço.